E aí pessoal, hoje temos vídeo de C++ aqui no canal da Bob Sim P&D. Eu sou o engenheiro Josias Martins e hoje nós vamos falar de estruturas. Então vamos ao nosso vídeo de hoje depois da vinheta. Então pessoal, hoje vamos começar a dar uma olhadinha em estruturas, ou struct. A estrutura ela é legada do C padrão, então está disponível também no C++ e nos traz aí muita flexibilidade para a programação, principalmente quando o seu código começa a ficar mais complexo. Basicamente, uma estrutura ela é um agrupamento de variáveis que possui para nós, para quem olha de fora, ela é como se fosse também uma variável. Assim, nós podemos criar estruturas com diversas variáveis internas e com diversos modelos para que possamos tratar dados complexos. Por exemplo, se eu tenho um sensor e este meu sensor ele vai me trazer um determinado dado de temperatura e também de umidade. Este sensor ele também vai possuir um determinado nome, eu preciso identificar ele de alguma forma. Normalmente em campo, nós identificamos este sensor com uma ID, de identificação numérica, e também colocamos um nome para facilitar a identificação humana deste sensor dentro do sistema. E este sensor, vamos pegar aí um exemplo de um sensor de temperatura e umidade. Numa programação padrão, mais comum, nós iríamos criar vários vetores, um com o nome dos sensores, outro com o ID, um outro para colocarmos a temperatura e por fim um para colocarmos a tensão. Isso acaba se tornando complexo de ser gerido, Poderíamos criar inclusive matrizes com multidimensões para também irmos alocando essas informações. Porém, o uso da estrutura pode vir a facilitar bastante o agrupamento destas informações, seja para sensores, cadastro de pessoas, cadastro de máquinas e etc. Então, no nosso exemplo hoje, vamos criar uma estrutura que vai ser utilizada para agrupar as informações de um determinado sensor. Então, nós começamos definindo a nossa estrutura, utilizando o comando typedef. Então, vamos definir um tipo, que ele é um tipo estrutura, e vamos dar um nome para ele. Vamos colocar o nome aqui de sensor. Ao final aqui da nossa estrutura, nós temos que identificá-la. Então vamos colocar como T_sensor. Então aqui nós temos uma estrutura chamada sensor e o tipo T_sensor, certo? Aqui dentro nós vamos criar algumas variáveis. Vamos criar uma variável inteiro chamada ID. Criaremos também um vetor char chamado nome com 16 posições. Vamos criar uma variável inteiro chamada temp, para temperatura, e uma outra variável inteiro chamada umidade, para colocarmos a umidade. Você pode criar aqui, pessoal, essas variáveis como vocês quiserem. Podem colocar aqui uma float, por exemplo. Vamos, por enquanto, trabalhar apenas com valores inteiros, ok? Então está criada a nossa estrutura. A estrutura, para o C, é como se fosse uma variável. Então você pode efetuar aqui, inclusive, diversos agrupamentos de variáveis, vetores, matrizes, de diversos tipos. Você pode, inclusive, criar outros tipos de variáveis, como variáveis de 128, 256, 512, 1024 bits, que são normalmente para tratar com criptografia. Por exemplo, eu quero tratar uma criptografia AES de 512. Eu não tenho uma variável de 512 bits por padrão no C, mas eu posso criar uma estrutura que vai quebrar a minha informação em várias variáveis de 64 bits e me entregar um único bloco de 512, por exemplo. Então, seguindo aqui com o nosso exemplo, eu preciso, na minha função main, declarar a minha variável. Então eu vou declarar aqui tsensor, vou criar uma variável do tipo tsensor de nome dados. Então é igual eu criar uma variável inteiro, Poderia ter aqui uma variável int dados, mas eu tenho uma variável tsensor dados, que por fim é uma estrutura, Ela é uma estrutura. Então agora eu vou começar a coletar essas informações. Vou colocar aqui cout id nome, temperatura,
umidade. E agora vou capturar com o cin a informação. Observem como nós vamos fazer, né, isto. Né? Então vamos colocar aqui, ó, dados, né, que é a nossa variável, que por sua vez é uma estrutura. Né? Então dados.id. Agora eu faço um cin dados.nome. Por fim, um cin dados.temp e cin dados.umidade. Então observem que para nós inserirmos informações dentro dos itens que compõem a nossa estrutura, nós vamos chamar o nome, né, desta variável declarada, né, ponto, o que nós queremos manipular de informação. Assim, nós estamos, então, inserindo o ID, inserindo o nome, inserindo a temperatura e a umidade. Agora eu vou jogar para fora essas informações. Né? Vou colocar aqui cout, valores armazenados. Dados.id. E dessa vez eu vou colocar tudo numa linha só. Então eu vou concatenando aqui, né, as informações que eu quero exibir. E um endl para uma quebra de linha. Então é isso aí, tenho a captura de informações, as informações sendo colocadas diretamente dentro de cada elemento que compõe a nossa estrutura, certo? E depois eu tenho aqui um cout, todo concatenado para colocar na tela, né, os valores que temos dentro do ID, né, do nome, temp e umidade da nossa estrutura sensor, certo? Sendo que ela é declarada na nossa função main como se fosse uma variável com o nome dados. Então, é isso aí. Vamos compilar. Então, digitamos o ID, vou botar 3, nome, teste1, temperatura, vou botar 12, umidade, 80. Então, aí está, ó, a ID 3, nome teste1, temperatura 12 e a umidade 80. Retornou todos os valores certinhos. Agora vão me perguntar, tá, peraí, Josias, ok, posso criar então, né, uma estrutura com as informações, com várias informações concatenadas dentro dela, e quando eu declaro isto na minha função main, eu declaro como se fosse uma variável, né? Eu posso criar um vetor dessa estrutura? Sim, você pode criar um vetor. Então posso criar aqui um vetor com 10 posições, né? E cada elemento, cada posição desse vetor vai conter todos esses elementos dentro. Assim eu posso criar aqui um laço for para capturar os meus dados, né? E aí simplesmente eu vou colocar, né, um index desse meu vetor aqui. E todo o resto continua sendo válido.
Para o nosso exemplo aqui, eu vou digitar apenas 3 valores, certo? Não vou encher todo o vetor de 10 posições, senão vai acabar sendo um pouco demorado. Opa, isso aqui tem que estar dentro do nosso laço for, né? E também temos que colocar o index aqui. Agora sim. Então, aí está. Vamos botar ID 1, teste 1, temperatura 10, umidade 76. Próximo. Então é isso aí. Agora, ao pressionar Enter, ele vai entrar no próximo laço for e vai exibir os dados, né, dos 3 sensores que estão dentro do nosso vetor, né, que por sua vez é uma estrutura. Então aí está, ó, ID 1, teste 1, temperatura 10, umidade 76. ID 2, teste 2, temperatura 12, umidade 80. ID 3, teste 3, temperatura 54, né, foi digitado aqui, e umidade 20, funcionando certinho. Então, esta é uma aplicação para estruturas que pode vir, né, a ajudar bastante no desenvolvimento, principalmente de códigos mais complexos, né? E aqui fica um adendo bem interessante, né, pessoal? Isso aqui é suportado também nos códigos, né, nos compiladores para microcontroladores. Então, vocês podem utilizar estruturas para facilitar o manuseio de informações coletadas de diversos tipos aí de sensores. E este foi nosso vídeo sobre estruturas em C++. Eu sei que você gostou do vídeo, então deixa o like aí, isso ajuda muito com o crescimento do nosso canal, principalmente para que o YouTube ranqueie mais os nossos vídeos durante as buscas que os usuários fazem na plataforma. Também compartilhe com os seus amigos, principalmente quem está estudando algoritmos e programação nos cursos técnicos ou até mesmo em nível universitário. Qualquer dúvida ou crítica e sugestão de tema, utilize aí os comentários do YouTube. A gente sempre tenta responder a todos os seus comentários. E também, é claro, não esqueça de assinar o canal e clicar aí na sinetinha para receber as notificações e não perder nada do que acontece aqui no canal da Bobson P&D. E você também já deve estar sabendo, mas nós realizamos projetos eletrônicos profissionais. Então, se você tem algum produto que deseja desenvolver, entre em contato através do e-mail contato@bobson.com.br. É isso aí, até o nosso próximo vídeo.